sua vida. Já estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, agora exatamente 8 horas da manhã. Você já está acompanhando aí pela nossa transmissão, pela live no Facebook, também pelo YouTube, que já está conosco aqui na Rádio Cultura, nos nossos estúdios, a doutora Patrícia Câmara. Doutora Patrícia Câmara, que é cirurgiã oncologista e vai falar com a gente hoje sobre, olha, uma pauta muito bacana, que é uma habilitação inédita que o Hospital Santo Antônio conseguiu recentemente para uma cirurgia, que é considerada uma cirurgia avançada aí com o HIPEC. O HIPEC, para você que não sabe, é uma sigla em inglês para quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, que agora é concedida pelo SUS, ou seja, o Hospital Santo Antônio conseguiu a habilitação para oferecer esta cirurgia, que é uma cirurgia padrão ouro, para os clientes, os pacientes atendidos pelo SUS. Não é isso mesmo, doutora? Muito bom dia, doutora Patrícia Câmara, seja bem-vinda à Rádio Cultura de Timbó e muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Muito obrigada pelo convite, é isso mesmo. Então, eu já faço essa cirurgia que começou a ser feita em larga escala no Brasil só em 2001. Das cirurgias de procedimentos de câncer, é uma das mais complexas e naquela época quem mais fazia volume era o meu mestre lá do AC Camargo Cancer Center, que é um hospital só de câncer em São Paulo, onde eu fiz especialização. E logo que eu me especializei e vim para Blumenau, a gente já começou a fazer aqui. Treinou equipe, porque precisa de um treinamento muito específico. É uma equipe grande, precisa de intensivistas, que são os médicos da UTI treinados, além dos cirurgiões. Eles precisam estudar, saber o que fazer nas intercorrências que acontecem com esses pacientes. Os médicos anestesistas, além de toda a equipe de enfermagem, equipe multidisciplinar. A gente vem fazendo em Blumenau esse tipo de procedimento desde 2015. A gente conseguiu começar a fazer pelo SUS em 2017, no Hospital Santo Antônio, mas a partir de uma doação da máquina, porque o SUS não cobria. Então, a gente fez para 2 pacientes só, porque a parte mais custosa foi doada. Eu ia te perguntar isso mesmo, porque o Hospital Santo Antônio, ele já fez essa cirurgia, esse procedimento, né? Já não é de agora, né? Já tem pelo menos desde 2015, pelo que você falou, que já é aplicado, já com uma equipe bem especializada, inclusive você e todo o time ali, né? Isso mesmo. Então, em 2017... Pode falar, doutor. Então, em 2017, a gente fez por causa da doação da máquina pelo SUS, os primeiros que a gente fez pelo SUS, e aí ficou um tempo sem fazer, porque o SUS não cobre. A gente continuou fazendo por convênio particular, então o hospital, no Santo Antônio, a gente já fez 7 ou 8 procedimentos, se eu não me engano, nesse tempo, porque apesar da gente estar fazendo há muito tempo, perto dos outros tipos de câncer, são cânceres raros. Então, os cânceres que têm indicação, na verdade, são poucos, por isso que são poucos procedimentos, apesar do tempo longo. E quais que são os procedimentos hoje autorizados, habilitados pelo SUS, doutora? O SUS liberou para 2 tipos de procedimentos, que até são os procedimentos mais raros que têm essa indicação. Tem outros tipos de procedimento, outros tipos de câncer, que têm indicação da cirurgia citoredutora com HIPEC, mas que tem quimioterapia que funciona, que tem chance de cura só com cirurgia, com HIPEC+, mas tem outras opções. O SUS liberou para 2 tipos de câncer em que o resto não tem, as outras coisas, os outros tipos de tratamento, não tem efetividade próxima da citoredução com HIPEC. Então, a chance de cura sem esse tratamento é quase inexistente. Então, são 2 tipos de câncer raros, que é o mesotelioma, que é um tumor primário do peritônio. O peritônio é uma membrana que recobre todos os órgãos por dentro, é a última camada de todos os órgãos da barriga.
e recobre também a parede abdominal por dentro. Todos nós temos esse peritônio, então. Todos nós temos. E aí, um câncer iniciado no peritônio chamado mesotelioma é bem raro, graças a Deus, mas quando ele acontece, não tem outro tipo de tratamento eficaz. E a segunda indicação é uma disseminação peritoneal de um tumor de baixo grau, chamado tumor mucinoso de baixo grau, que na maioria das vezes ele vem do apêndice, ele começou no apêndice. Existem mucinoses de baixo grau vindo do ovário também, mas o pseudomixoma, que é o nome mais conhecido desse tipo de tumor, o pseudomixoma, na grande maioria das vezes, ele vem de um tumor mucinoso do apêndice. Então, o tumor começou lá dentro do apêndice, vai atravessando as camadas conforme vai progredindo, e quando ele consegue romper o apêndice, ele se dissemina também pelo peritônio. E aí vai para outros órgãos ali também, acaba atingindo outros órgãos. Como o peritônio é contínuo por cima de todos os órgãos, ele vai... não é nem continuamente, mas ele descama células, e essas células caem em cima dos outros órgãos, porque a cavidade abdominal é uma cavidade, então caem as células em cima do peritônio dos outros órgãos, se aderem, começam a multiplicar e formam nódulos. No caso da mucina, do mucinoso, ele forma uma gelatina, mas também forma uma capinha que forma essa gelatina. Doutora, e como é que funciona esse procedimento na prática, né? Essa cirurgia que é feita, porque ela não é uma cirurgia simples, né? É uma cirurgia bastante complexa, exige muita experiência para que realmente seja efetiva, eficaz. Não adianta fazer a quimioterapia no final da cirurgia se não for retirado toda a doença macroscópica. Então, se não for possível tirar toda a doença na cirurgia, não é a quimio, não é o HIPEC que vai salvar. A doença macroscópica que você diz é aquela que é possível visualizar com o olho humano, né? Exatamente. Então, é muito importante a experiência da equipe, porque é uma doença avançada que vai estar disseminada por vários órgãos e que, se você não tirar tudo, não vai adiantar só fazer a quimio no final da cirurgia. Então, são cirurgias, dependendo da extensão da doença, podem ser muito longas. Tipo, aqui em Blumenau, eu já fiz uma de 17 horas e meia. Quê? 17 horas e meia. Então, toda a doença tem que ser retirada. E, dependendo do quão profundo vai em cada órgão a doença, a gente pode, às vezes, só machucar as camadas mais externas e fazer um reforço. Às vezes, a gente tem que tirar as partes de órgãos. Geralmente, se for mulher, geralmente o útero, por estar mais embaixo, geralmente tem que remover os ovários, às vezes partes do intestino, às vezes parte do estômago, tudo vai depender de onde está a doença. Mas, às vezes, é uma ressecção multivisceral, por isso a extensão da cirurgia. E depois de toda a cirurgia, tirar toda a doença visível, a gente faz uma quimioterapia dentro da barriga, aquecida, com o intuito de exterminar as lesões microscópicas. Aquelas que não é possível ver com os olhos humanos, no caso, né? Imagina que se eu estou tirando 100 bolinhas, às vezes não são bolinhas, são placas, mas se eu estou tirando 100 lesões, com certeza vai ter umas 10 em tamanho que eu não consigo enxergar para tirar. E aí essa quimioterapia é feita para exterminar as coisas microscópicas. E é justamente essa quimioterapia que leva o nome de HIPEC, né? Que em inglês é a quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Perfeito, exatamente. A gente faz ainda dentro do centro cirúrgico. No final da cirurgia, a gente coloca catéteres, tem máquina específica para isso. A gente esquenta essa quimioterapia porque ela funciona melhor. E a gente consegue dar uma dose muito maior por ser dentro da barriga, por não ser na veia, então tem uma efetividade grande. E ela está em contato direto com essas células que a gente quer destruir, né? A gente, na verdade, fecha o abdômen com os catéteres, faz a químio
pode ser meia hora, 45 minutos, 1 hora, dependendo de qual quimioterápico, qual doença, qual remédio. E aí depois lava, abre de novo, lava e fecha a cirurgia definitivo. E você comentou que são 2 tipos raros, né, de doença que são aplicadas a cirurgia com HIPEC. Hoje ali no Hospital Santo Antônio já existem pessoas na fila ali pelo SUS para ser realizada essa cirurgia? Isso, o pseudomixoma não é tão raro. Eu falo raro perto dos tumores principais. Mas o pseudomixoma, a gente tem alguns pacientes na fila do hospital, de Blumenau. O hospital, na verdade, ele é referência para uma região maior, né? Mas a gente tem de Blumenau, tem do hospital. Acho que, assim, basicamente todo centro de referência em oncologia vai ter um ou outro paciente aguardando na fila. O pseudomixoma. O mesotelioma realmente é mais raro. Eu peguei, acho que um caso no SUS aqui e um caso de paciente de convênio, é bem mais raro. Mas o pseudomixoma não é tão raro, quase todo centro vai ter alguém aguardando essa cirurgia. Que até agora há pouco era feito, o único hospital no Sul credenciado era o Hospital Erasto Garten, em Curitiba, só que estava com uma fila muito grande, então eu tenho pacientes do estado que tiveram que fazer no Nordeste. Olha só, até lá para fazer o procedimento. Referenciados pelo SUS. Uhum. Nossa, que interessante. E essa habilitação, inclusive, do Hospital Santo Antônio, é o primeiro hospital de Santa Catarina, inédito, e também do Rio Grande do Sul, né? Isso, na verdade, o Rio Grande do Sul não tem nenhum hospital habilitado para fazer pelo SUS. E aí, como a gente é o primeiro de Santa Catarina, a gente vai acabar, e estamos recém-abertos, então a gente vai pegar a nossa fila e provavelmente a fila do Rio Grande do Sul, porque é mais fácil, né, trazer os pacientes de lá para cá. E você acha que esse credenciamento do Hospital Santo Antônio, justamente no Hospital Santo Antônio, se deve por conta da sua especialização, da sua equipe também, porque você estudou com quem foram os pioneiros dessa técnica, né? Exatamente, né? O doutor Ademar, essa técnica é recente, na verdade, para medicina, para oncologia, é uma técnica recente. O Dr. Paul Sugarbaker descreveu a técnica em 91, então, para a medicina, isso é muito recente. Até então, esses pacientes com disseminação peritoneal não eram considerados metastáticos e incuráveis. E aí, quando foi disseminando a técnica, que foi vendo o resultado. O Dr. Ademar trouxe para o Brasil em 2001. Eu acho que até tem descrição de cirurgia feita antes, mas ele trouxe no sentido de trazer para um centro de referência e começar a fazer em grande volume e ensinar, porque ele trouxe para um centro de ensino. Tanto que eu sei fazer, porque eu fui formada lá há 3 anos com ele trabalhando. O meu sócio mais antigo também é do mesmo serviço, por isso que a gente tem os dois juntos muita experiência, com assim, tranquilidade de vir para a nossa cidade e depois de treinar o resto da equipe, começarmos a fazer os dois, por causa que os dois já tinham bastante experiência. E o interessante é que nesse tempo todo, o meu amor por esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia que traz esperança, que traz melhora de qualidade de vida, expectativa de cura para pacientes com doença muito avançada, vem desde essa época. Então, logo que eu vim para Blumenau, que já tem 10 anos, já vim tentando organizar, demorou um pouco para organizar o sistema, treinar a equipe, mas logo, na verdade, 2 anos depois que eu estava aqui, a gente já conseguiu começar a fazer. E nesse tempo todo que eu fui me especializando cada vez mais, eu fui num congresso em Washington, que é a cidade natal do fundador da técnica, a gente conhecia ele lá, depois trouxemos ele para o Brasil, fizemos um evento pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, só de HIPEC internacional no Brasil. Eu até
o ano passado era presidente da Regional Catarinense da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Nesse evento tive a oportunidade de me tornar amiga do fundador da técnica. Bacana. E conhecer de perto também, ficar amiga de, na verdade, os maiores nomes de HIPEC do mundo, porque a gente trouxe os melhores da Europa e tudo, da França, da Holanda, Dinamarca, e até tem uma foto em que eu levei todos os palestrantes internacionais para jantar sozinha. E não, é fantástico mesmo. Depois que eu recebi um livro autografado do Paul Sugarbaker agradecendo o jantar, e é muito interessante você ter pessoas muito famosas que te conhecem pelo nome, assim, sabe, mundialmente. E aí, isso foi um evento que vocês fizeram na Europa sobre o HIPEC? Eu me aproximei deles no evento que a gente fez no Brasil e os convidou. Ah, certo. Mas, depois disso, aí a nossa experiência já é reconhecida fora. O ano passado nos convidaram para dar aula no curso de HIPEC do Congresso Europeu de Cirurgia Oncológica. Então, ano passado, eu fui para a França, em Bordeaux, na França, dar aula no Congresso Europeu de Cirurgia Oncológica, um curso de HIPEC no Congresso Europeu, a gente dando aula, representando o Brasil. Olha só, para ver o calibre dos nossos médicos aqui do Hospital Santo Antônio, Santa Catarina, aqui em Blumenau. Referência, gente, referência para o nosso estado, para o estado do Rio Grande do Sul e referência mundial também, pelo que traz aqui a doutora Patrícia Câmara. Muito legal, doutora Patrícia, aí, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, porque a gente que tem parentes, né, que tem ou tiveram câncer, a gente sabe a luta que é, a dificuldade que é em achar tratamentos realmente eficazes, porque a maioria de tratamentos são paliativos, é aquele negócio para dar um pouquinho de conforto para a pessoa nos últimos dias, nas últimas horas. A gente sabe como é difícil isso, como é difícil encontrar medicamentos, como é custoso, e o principal de tudo, você vai vendo a pessoa durante os tratamentos, né, dependendo do grau da doença, do avanço dela, você vai vendo a pessoa se degradando, né, fisicamente, psicologicamente. Então tudo isso afeta muito a família, e só quem tem parentes ou teve parentes que passaram por isso sabe da importância desse tipo de procedimento, e principalmente, doutora, desse tipo de profissional como você, que é empenhada, que é especializada, que tem toda uma equipe que trabalha sério com isso. Então, meus parabéns, né? Parabéns em nome aqui de toda a Rádio Cultura também, de todos os nossos ouvintes, pelo seu trabalho, e muito obrigado também pela entrevista, doutora. Eu deixo aqui abertos os microfones para você, caso você queira fazer também alguma descrição final aqui para a gente. Na verdade, eu queria duas mensagens muito importantes. Câncer tem cura, sim. Infelizmente, não são todos os pacientes em que a gente encontra num momento em que podemos oferecer um tratamento com chance de cura, mas tem cura. Inclusive, cânceres, alguns tipos de câncer, mesmo metastáticos, hoje tem chance de cura, como, por exemplo, o pseudomixoma, e principalmente um que é muito comum, metástase no fígado, de câncer de intestino, que é o terceiro câncer mais comum na população, e a metástase no fígado é a mais comum do câncer de intestino. Tem muita chance de cura, 40% de chance de cura, não é pouco, é 40% de chance de cura se um paciente com câncer metastático disseminado, se for possível operar e retirar tudo. Então, o que eu falo sempre é isso, câncer tem chance de cura, alguns pacientes, mesmo metastáticos, têm chance de cura. A oncologia evolui muito, muito rápido hoje em dia, tem todo dia saindo medicação nova. A cirurgia oncológica também evolui junto, então a gente está evoluindo junto com a oncologia clínica, e o HIPEC é prova disso, conforme a gente está incorporando a quimioterapia na cirurgia. Então, não percam a esperança, procurem, ao menor sintoma de qualquer alteração, procurem um especialista. Se for paciente oncológico, procure o especialista, porque vou te dizer assim, infelizmente, até alguns médicos mais antigos, às vezes de interior,
que não são tão atualizados, às vezes não têm a informação de que mesmo uma doença tão avançada tem potencial de cura. Por isso você tem que procurar o especialista que está atualizado naquela situação. Então, essas informações mais importantes para passar para o público. Só queria deixar a minha gratidão pública à minha equipe toda, não só a equipe de cirurgiões, que eu devo a vida aos meus cirurgiões sócios, mas a equipe de anestesistas, intensivistas que abraçaram a causa, a equipe multi também, que sem eles não daria para desenvolver esse trabalho e se tornar essa referência. Ao apoio do Hospital Santo Antônio, que abraçou a causa também de uma cirurgia diferente, uma coisa complexa, arriscada, dispendiosa, e abraçou a causa para lutar por isso, para trazer isso para o SUS. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica luta há mais de 7 anos para trazer isso pelo SUS, e a gente conseguiu agora, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, pelo apoio. E basicamente era... só outra coisa. Para os pacientes com câncer, último recado, eu tenho um Instagram em que eu produzo muito conteúdo. Eu ia falar justamente isso. Para passar para a gente um Instagram, porque lá você tem bastante conteúdo pro pessoal que enfim, está lutando, né, contra o câncer, ou tem parentes que também lutam contra, tem bastante dicas ali. Então, passa para a gente aí, doutora. Então, há mais de 5 anos produzo conteúdo gratuito e, assim, pontual. Conteúdo curto, claro e confiável, que ajuda os pacientes, dicas, não é dicas, é orientações, mas bem claras, bem pontuais, que ajudam os pacientes em tratamento e os familiares dos pacientes em tratamento. Então, no Instagram e no Facebook, no YouTube também, vencendo.o.câncer. Tem muito material, muito conteúdo para quem está passando por esse processo, para quem tem familiar passando por esse processo, vale a pena conferir, que tem dica lá todos os dias. É muito bacana mesmo. Vencendo o Câncer, então é o Instagram, o Facebook e o YouTube aqui da doutora Patrícia Câmara. Novamente, a doutora Patrícia Câmara é cirurgiã oncologista do Hospital Santo Antônio e nos concedeu essa entrevista então para falar sobre a concessão inédita aqui do Hospital Santo Antônio, referência em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, habilitado para fazer a cirurgia com HIPEC pelo SUS. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana para você. Muito obrigada, até mais.